Muito bem, faltando aí resolver mais duas questões sobre excludentes de ilicitude, tentativa, licença voluntária, arrependimento posterior. Vamos a elas e depois entramos em culpabilidade. A respeito do crime consumado e do crime tentado, da licença voluntária, do arrependimento eficaz e arrependimento posterior, considere o seguinte: a desistência voluntária quando o agente, embora tenha iniciado a execução de um delito, desiste de prosseguir na realização típica, atendendo à sugestão de terceiro. Isso está certo. Você lembra que eu falei quando a gente estava tratando aí de desistência voluntária? Eu disse que se o agente, que a desistência, ela tem que ser voluntária e não espontânea. Ela tem que ser voluntária e não espontânea. O posso, mas não quero. Esse querer pode ser espontâneo ou não. Ele tem que ser voluntário. Ou seja, qual que é a diferença? Não posso ter sido interrompido à força. Então, se eu iniciei a execução e um terceiro me segura, aí não é licença voluntária, aí é tentativa, aí é crime tentado. Mas se ele sugere, ele fala, para, olha o que você está fazendo, para. Ou então ele vem e me apresenta a palavra de Deus, fala, para com isso, Deus não vai gostar. E você para, você atendeu a sugestão, mas você não foi espontâneo, porque foi provocado, mas continuou sendo voluntário. O importante é que tenha sido voluntária, ele desistiu. Desistir é um ato voluntário. Alguém me convenceu e eu desisti. Se alguém me interrompeu, eu parei. Eu fui interrompido, não desisti, tá? Então, tá certinho, tá certinho. Vamos ver a 2. A redução de 1 a 2 terços da pena do crime tentado deve ser estabelecida de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes porventura existentes? Não, isso não. Se vai reduzir de 1 ou 2 terços, como vai reduzir, não é em função das circunstâncias agravantes ou atenuantes, não. É em função da progressão criminosa, do iter criminis. Se ele esgotou todos os meios, ele tinha 6 tiros no tambor, deu 6 tiros, e a vítima não morreu, ele percorreu muito o iter criminis, ele esgotou aí o que ele tinha para fazer, então a redução vai ser mínima. Se ele deu um tiro, e aí ele errou, e o cara saiu correndo, ele não conseguiu ir atrás, tal, ele tentou, foi atrás, mas ele falou, deixa para lá. Ele não esgotou a potencialidade lesiva toda, ele podia ter ido mais, mas não conseguiu. Então é o caminho, a tentativa depende do caminho. Quanto ele progrediu? Se ele progrediu muito, tentativa mínima. Se ele não progrediu tanto assim, se ele só praticou um ato, deu um tiro ali e não conseguiu ir além, foi interrompido já, ou parou porque errou a mira e o cara sumiu, correu, enfim, ele queria continuar, mas não pôde. Mas ele não percorreu muito aí o iter criminis. Aí a redução vai ser máxima, tá? Próxima. Arrependimento eficaz quando o agente, após ter esgotado os meios de que dispunha para a prática do crime, arrepende-se e tenta, sem êxito, em persecução, sem êxito. Se for sem êxito, não há arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz depende do êxito. Em todos os crimes contra o patrimônio, o arrependimento posterior consiste na reparação voluntária e completa do executório, implica a redução obrigatória de 1 a 2 terços. Errado. 5. Há crime impossível quando a consumação não ocorre pela gestão no meio relativamente idôneo para produzir o resultado. Errado, não é relativamente idôneo, é absolutamente inidôneo, não relativamente inidôneo. Então, só a 1 está correta, só a 1 está correta. 15. São elementos da tentativa. Início de execução é? Início de execução é, certo. Atos preparatórios não, já risco. O que mais? Falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade, certo. Dolo e culpa? Não. Crime culposo a gente já viu, não admite tentativa. Dolo, só dolo, só dolo. Então, risco é esse daqui também. Culpa consciente? Não, só dolo. Então só sobra a B. Início da execução, do tipo falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade e dolo do agente. Fechou. Com isso, passamos aí ao estudo da culpabilidade. Passamos ao estudo da culpabilidade, que é o último extrato do crime, é o último degrau. Então, na minha escalada do crime,
na minha escadinha para ver se tem crime ou não. Isso aqui é tudo para ver se tem crime ou não, tá, pessoal? Verifiquei o fato típico, verifiquei, existe conduta, existe resultado, existe nexo causal e existe tipicidade e sentido estrito, subsunção do fato à norma. Beleza? Beleza. Vou ver se teve ilicitude. Como que eu vejo se tem ilicitude ou não? Vejo se ocorreu alguma das causas de ilicitude, que excluem, perdão, alguma das causas excludentes de ilicitude. Se ocorreu estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou existe o direito, aí não tem ilicitude. Aí não tem ilicitude. Mas se não ocorreu nenhuma dessas, houve ilicitude. Então houve fato típico, houve ilicitude. E aí eu passo para o último degrau. Vou ver se houve ou não a tal da culpabilidade. Esse, pessoal, essa é a forma de enxergar o crime sob o conceito aí tripartite. Tripartite, óbvio, por quê? Porque são 3 partes. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tem gente que fala o contrário? Tem, já falei para vocês no começo, começo do curso. Falei, tem gente que enxerga o crime sob a forma bipartite. Então, o crime seria o fato típico e ilícito. Isso seria o crime, tá? Isso seria o crime. Tendo fato típico e ilicitude, já tem o crime. Mas e aí, o que esses caras fazem com a culpabilidade, professor? Esses caras falam que a culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena. De qualquer forma, não vou poder ter pena sem culpabilidade, tá? A única coisa que muda é uma forma teórica de enxergar as coisas. Aqui eu falo que o crime é fato típico e ilícito e a culpabilidade é só um pressuposto para a aplicação da pena. O que adianta? Eu tenho um crime sem pena. Né? Só isso que muda. De qualquer forma, para ter uma pena criminal, tem que ter os 3. Por isso que prevalece a teoria tripartite. Fala, esquece esse negócio, esquece esse negócio. Esquece esse negócio. Esquece esse negócio de pressupor a aplicação da pena, uma coisa é crime, uma coisa é crime, outra coisa é a pressupor a aplicação da pena. Não tem. O que tem só vai ter crime e, portanto, só vai ter pena também, se tiverem os 3 presentes. 90% da doutrina, mais de 90%, 95% da doutrina fala isso. Crime é o fato típico, ilícito e culpável. Então, para eu ter crime, eu tenho que ter tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Joia? Por isso que a gente adota essa teoria aqui nos concursos. Se alguém te perguntar quais são os elementos do crime, é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tranquilo. Porque é o entendimento majoritário. Mas, afinal, o que é culpabilidade, professor? Uma coisa que você não pode confundir. Você não pode confundir culpabilidade com dolo e culpa. Por isso que eu começo falando de dolo e culpa lá atrás e depois eu falo de culpabilidade. Por quê? Porque quando eu falo de dolo e culpa, eu estou falando da conduta. E conduta é o elemento do fato típico. Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade de distrito. Então, dolo e culpa está na conduta. Culpabilidade não tem nada a ver com aquela culpa que é imprudência, imperícia ou negligência. Culpabilidade é um juízo de valor. É um juízo de reprovabilidade. Como assim, professor? Está aqui, ó. Culpabilidade é um conceito negativo de reprovação da conduta, é a reprovação social, é a culpabilidade, é a análise que a sociedade faz da sua conduta. Essa conduta é culpável, o legislador falou, a conduta dessas pessoas é culpável, ou seja, é censurável, é reprovável, é o juízo de censurabilidade, de reprovação. É a possibilidade de considerar alguém culpado. Ele é culpável, é possível culpá-lo, é isso. Não mistura com culpa. É possível atribuir a ele a prática do crime. Tá? Isso que é culpabilidade. Vocês vão entender agora quando eu falar dos elementos da culpabilidade. Quais são, professor, afinal, os elementos da culpabilidade? Já entendi que culpabilidade não tem nada a ver com aquela culpa é da conduta, uma conduta culposa, aquela conduta, a culpa que a gente fala de dolo e culpa é relativa à conduta culposa. Então, aquela conduta imprudente, imperita ou negligente. Isso é culpa, conduta culposa. A culpabilidade que aqui que a gente fala não é culpabilidade da conduta, é culpabilidade do autor.
é do autor, é um juízo de reprovação exercido sobre o autor, esse sujeito é culpável, podemos culpá-lo. Por isso que os elementos da culpabilidade são três. Primeiro, a imputabilidade. Para o sujeito ser culpável, ele tem que ser imputável, deve-se poder aí atribuir a ele a prática do crime. O sujeito tem que ter potencial consciência da ilicitude, a gente vai ver. Não precisa ser um conhecimento efetivo da lei, mas ele tem que ter como saber que aquela conduta é proibida. E, por fim, a exigibilidade de conduta diversa. Tem que lhe ser exigível a prática de uma conduta diversa. Tem que ser compatível com ele, tem que ser compatível com o direito aí, que lhe seja exigível a conduta diversa. A gente vai ver que não é exigível a conduta diversa quando o sujeito pratica o fato sobre coação moral irresistível e obediência hierárquica. Vamos ver tudo isso a partir de agora. Fechou? Fechou, professor. Vamos começar, primeiro de tudo, pela imputabilidade. Quem é imputável? Então, o que é imputabilidade? Em primeiro lugar, é composta por dois aspectos, dois elementos. Primeiro, um aspecto intelectivo. O sujeito, para ser imputável, ele tem que ter capacidade de entender o que ele está fazendo. Ele tem que ter a capacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta. Ele tem que ter a capacidade de entender que o que ele está fazendo é ilícito e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, ele tem que ter a capacidade de entender que aquilo que ele está fazendo é crime e tem que ter a capacidade tem que ter o controle aí para poder se portar de acordo com esse entendimento. Então, ele tem que ter condições físicas, psicológicas e morais, além de mentais, de saber que ele está praticando um ilícito penal. Então, aspecto intelectivo, em primeiro lugar. Segundo, aspecto volitivo. Além dessa capacidade plena de entender o que ele está fazendo, ele tem que ter comando, ele tem que ter controle sobre sua vontade. Ele tem que ter controle e comando sobre sua vontade. Vamos ver, então, quem são os inimputáveis. Quem são os inimputáveis e quem são, por via de consequência, interpretando aí o contrário do senso, quem são os imputáveis. Vamos ver? Bora! Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não tinha capacidade alguma, ou seja, ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, de compreender que ele estava fazendo ilícito, ou de se comportar, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza, esses são os inimputáveis. Quando ele é inteiramente incapaz, ele não pratica crime, ele vai ser isento de pena, ele não vai ter pena, ele vai ter medida de segurança, que a gente vai falar mais pra frente. Não vai cumprir pena, medida de segurança. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. A gente não está falando mais que o sujeito é isento de pena, tá? A gente está falando que a pena pode ser reduzida, uma causa de diminuição de pena de 1 a 2 terços, se em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o sujeito não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito ou determinado de acordo com esse entendimento. Então, aqui que está o ponto-chave. Uma coisa é quando o sujeito não tem nenhuma condição, ou seja, ele é inteiramente incapaz de entender a ilicitude ou de se comportar de acordo com a conduta esperada. Outra coisa é quando o sujeito não era inteiramente capaz.
certo? Aqui era semi-capaz, por isso que aqui se fala em semi-imputável. Ao semi-imputável, vai se aplicar aí uma redução de pena. Ao inimputável, 0 pena. Vai ter só medida de segurança. Certo? O que mais? Artigo 27. Os menores de 18 são penalmente inimputáveis. Ficam sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Que normas? Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor não pratica crime. A conduta que teoricamente seria crime é chamada pelo ECA aí de ato infracional. Não é crime, é ato infracional. E ao ato infracional não é combinada uma pena. É combinada, como consequência do ato infracional, é atribuída uma medida socioeducativa. Não é pena criminal, é medida socioeducativa, certo? Então, causas que excluem a imputabilidade são essas. A gente já viu aí a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, desde que torne o sujeito inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de se comportar de acordo com esse entendimento. E a embriaguez? A embriaguez a gente fala no próximo bloco. Vamos deixar um bloco aí só para falar da embriaguez. Mas não é qualquer embriaguez não, tá? Não é qualquer embriaguez não. É a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos falar dela no próximo bloco. Vamos trabalhar por enquanto com esses três aqui. O que é doença mental? Doença mental é perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem capaz de eliminar ou afetar a capacidade de entender o caráter criminoso da conduta. Existe um sem fim aí de doenças mentais que a medicina vai catalogando, cada vez vai conhecendo uma ou outra. Pode ser desde psicose, esquizofrenia, paranoia, enfim, qualquer doença mental que retire do sujeito a capacidade de entender que o que ele está fazendo é ilícito. Desenvolvimento mental incompleto é o que, pessoal? É o desenvolvimento mental que não se concluiu. É o desenvolvimento mental que é incompatível aí com a idade cronológica do sujeito, com a faixa etária do sujeito. Então, ele não teve o seu desenvolvimento mental completo, na plenitude. É o desenvolvimento mental que parou no tempo. E o que se chama aí de desenvolvimento mental retardado é aquele incompatível com a idade cronológica do sujeito. Não tem maturidade psíquica. O desenvolvimento mental do sujeito não atingiu aí a potencialidade total. Então, essas são as causas aí que excluem a imputabilidade, principalmente aí essas três primeiras, doença mental, doença mental completo ou retardado, desde que fique bem claro, torne o sujeito inteiramente incapaz de ter o caráter ilícito. Se ele não for capaz completamente, vai ser só semi-imputável. Se ele for inimputável, não tem pena nenhuma. Se ele for semi-imputável, vai reduzir a pena de 1 a 2/3, tá? O que você precisa saber agora? Precisa saber que existe também a embriaguez, que a embriaguez pode excluir a imputabilidade em alguns casos, desde que ela seja completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Vamos ver um pouquinho isso. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade. Ou seja, o sujeito continua imputável, não exclui a imputabilidade. Em primeiro lugar, a emoção ou a paixão. Então, pessoal, a emoção, a paixão, isso aí não exclui a imputabilidade. O sujeito continua imputável, mesmo se ele estiver muito emocionado ou muito apaixonado. O que mais? A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito análogo, qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Então, a embriaguez voluntária ou a embriaguez culposa, elas não excluem a imputabilidade. Só excluem a imputabilidade o quê? A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Isso é só para você ter uma ideia, a gente vai falar de embriaguez a partir do próximo bloco. Até já.